Jornal Cordino, na noite desta quinta-feira, aqui em frente à Delegacia de Polícia Civil, aqui de Barra do Corda, onde o delegado Renilton Ferreira vai falar sobre informações, né, deste caso do assassinato do ex-prefeito Nenzinho. Então foram presos 2 pessoas e tem um mandado, né, de prisão contra Mariano Júnior. Nós vamos falar com o delegado Renilton para saber mais informações sobre este caso. Nós temos, por enquanto, 2 pessoas presas, 2 pessoas detidas com prisões temporárias decretadas. Uma delas é o senhor Francisco David Correia de Freitas, conhecido por David, uma pessoa muito próxima ao Júnior, né, Mariano Júnior, e que está aí suspeita, através das investigações, de ter participado na ocultação de provas. O David é quem leva a caminhonete do Mariano Júnior para o Lava Jato e solicita que fosse feita uma lavagem completa, inclusive com a retirada dos bancos, né? Uma lavagem literalmente completa, que só não lavasse o motor, nas expressões dele. Então, ele tem essa suspeita, está sobre essa investigação, de ter participado aí na fraude processual, no sentido da tentativa de ocultar provas do crime ocorrido. Também está preso Luzivan Rodrigues da Conceição Nunes. Quem é Luzivan? Ele é conhecido por Luizão, que é o vaqueiro do seu Nenzinho, um vaqueiro do seu Nenzinho, que trabalhava na fazenda situada no povoado Naru. Nesta fazenda, segundo as informações colhidas do inquérito até o presente momento, era uma fazenda onde o senhor Júnior estaria desviando, furtando gado do senhor Nenzinho há um longo tempo, com o apoio desse vaqueiro. Teriam sido furtadas centenas de cabeças de gado dessa fazenda. Inclusive, na última contagem do senhor Nenzinho, da qual ele conferiu nesta fazenda, ele teria 635 cabeças de boi, das quais foram contadas com esse gado trancado e foi feito uma anotação assinada pelo senhor Nenzinho. E ele, como já sabia dos furtos, estava preocupado e questionando isso a este vaqueiro, ele falou: eu vou fazer essa contagem e vou deixar com a minha assinatura, para quando a gente voltar a conferir, o senhor vai me entregar esse mesmo papel com a minha assinatura pessoal e eu vou fazer a conferência do gado por esta listagem, tem que bater a 635 cabeças. Nós tivemos hoje nesta fazenda, só voltar um pouquinho atrás, ontem, na data de ontem, era para o senhor Nenzinho ir por volta aí das 9 horas a esta fazenda, juntamente do seu motorista e de mais uma pessoa, fazer essa conferência de gado novamente. Isso tinha sido agendado já na terça-feira, na data anterior à morte do seu Nenzinho, né? E aí, inclusive, já no final da tarde para a noite, entre os vaqueiros, um teria ligado para o outro e dito que no dia seguinte o senhor Nenzinho ia conferir o gado. Das 630 cabeças, deveria ter cerca de 60 a 80 cabeças apenas, da última contagem para essa, sumiço aí de praticamente 600 cabeças de boi, e que isso ia gerar uma grande confusão na família, porque o seu Nenzinho culparia inicialmente o vaqueiro, e este não assumiria a culpa de tantas cabeças de gado sozinho, e que certamente ia falar que o gado estava sendo furtado pelo seu próprio filho, do qual ia causar um grande transtorno e uma confusão na família. Então, feito isto, o seu Nenzinho tinha agendado essa fiscalização para ontem, na parte da manhã. Tanto fato esse que os vaqueiros tinham ido ao amanhecer do dia reunir o gado no curral. E o Júnior, ele passou, então, antes de que o motorista chegasse, que o segurança do senhor Nenzinho também chegasse à residência dele, o que já era de costume todas as manhãs. O senhor Nenzinho sempre saía com o seu motorista ou com o seu segurança, e saiu com o seu pai, né? Então, o vaqueiro está preso justamente por ser aí partícipe ou coautor nesses furtos de gados perpetrados, segundo as investigações até o presente momento, pelo Júnior contra o seu pai, né? Essas 2 pessoas presas até o presente momento. Mariano Júnior encontrou-se foragido? Positivo. Ele também está com mandado de prisão expedido pela Justiça aqui de Barra do Corda. Nós temos informações, apenas informações de que ele teve ciência da expedição do mandado dele ainda durante a missa, uma ocasião que nós já estávamos com o mandato, mas por respeito ao luto da família e de toda a população de Barra do Corda que acompanhava essa situação, foi decidido pela equipe de delegados e também do comando da Polícia Militar que estava atuando no caso, que iríamos cumprir esse mandado logo após o enterro, o sepultamento, em respeito à família e à população cordina.
não causando aí transtornos de adentrar a uma igreja durante a missa de sepultamento e realizar prisões. Então, antes do término, próximo ao término da missa, o Júnior teria tido ciência e teria se evadido, trocando de alguns veículos, e encontra-se em local incerto e não sabido, foragido da justiça até o presente momento. A polícia chegou à autoria, né, e as provas que nós temos até o presente momento contra o senhor Mariano, como o colega da imprensa nos questionou. O Júnior, desde o primeiro momento, contou histórias contraditórias e que fogem da realidade policial de crimes de pistolagem. Primeira coisa, ele disse que estava andando, primeira versão dele, e que o seu pai ele teria pedido em um determinado momento para ir fazer necessidades dele. E nesse momento, quando ele abre a porta do veículo, ele estaria descendo e teria feito isso de costas, né, descendo de costas, de lado, de costas. Ele ouviu um disparo de arma de fogo. O senhor Nezinho teria caído entre o console do carro e já meio que também debruçado sobre o Júnior, essa é a primeira versão dele, e gritado apenas a expressão Mariano, e já sangrado, ele falou que nesse momento, imediatamente saiu do local, foi para a casa de um advogado dele, solicitar socorro, nas palavras dele, o que já me chamou a atenção, não só a minha, que tive nos primeiros momentos com o Júnior, para depois levar esse fato também a toda a cúpula da Secretaria de Segurança Pública, que também corroborou com as minhas desconfianças, de que não haveria qualquer lógica uma pessoa com um pai baleado morrendo no seu colo procurar por um advogado. Qualquer pessoa, a lógica de qualquer pessoa é correr literalmente em busca de um profissional da saúde, principalmente porque o seu pai estava sangrando. Sangue é vida, né? Então, essa necessidade de se procurar não um advogado, e sim um médico. Ocorre que ele vai dar a versão dele para a casa do advogado para pedir socorro, e de lá esse advogado vai com ele para o hospital. E ainda no caminho ele liga para um motorista para ir encontrá-lo. Ocasião que ocorre na loja onde foi o comitê de campanha do Júnior. E lá trocam de novo de motorista. Porque na casa desse advogado, o Júnior teria ido para o banco de trás do veículo e o advogado assumido a direção do veículo. Já no comitê, esse advogado desce e vai para o motorista assumir a direção, e é só então levarem o senhor Nezinho para a UPA. Essa história, de fato, imediatamente já me chamou muito a atenção da lógica. Sim, continuamos as investigações da questão do disparo. Ele falou que não viu num local descampado, limpo, ele não conseguiu ver o vulto de quem teria tirado, ele não ouviu nenhum barulho de moto, ele não ouviu nenhum barulho de carro. Né? Isso também é impossível no crime de pistolagem. É comum que o cidadão, na hora do nervosismo e do choque, ele não consiga descrever se era carro, qual era o carro, se era moto, qual era a moto, se era um indivíduo a pé, de que jeito que era o indivíduo. Mas todas os cidadãos chegam e falam assim: era um carro de um cara a pé e saiu correndo e entrou no mato. Era um cara numa moto, não sei que moto, mas era um cara na moto, dois caras na moto, ou era um carro. Isso é o que acontece. Ele simplesmente, num descampado, ele não conseguia, ele só falava que não tinha visto ninguém. Esse foi o segundo fato que nos chamou a atenção. Por fim, ele insistia assim, dava a entender, que esse disparo então teria acontecido longe. Por isso a bala teria vindo. Eu pensei, poxa, um tiro preciso deste não pode ser dado a longa distância. Daí as primeiras desconfianças da autoria. Quando nós chegamos no socorrão, tive a notícia de que o senhor Nezinho tinha vindo a óbito. Nesse exato momento, eu pedi, já com esses pensamentos estranhos, a necessidade de ver o corpo. Ao analisar o cadáver do senhor Nezinho, nós constatamos, isso depois foi confirmado pela perícia, que se tratava de um disparo a queima-roupa, né? E não um disparo a longa distância. Nós tínhamos todo o chamuscamento, que a gente chama a zona de tatuagem, que é onde não só o projétil atinge o corpo da vítima, mas também a pólvora, todos os fragmentos do cano que saem junto do disparo, e isso somente no disparo a queima-roupa, também tinha atingido a pele em torno ao orifício de entrada do projétil, né? Então nós constatamos que esse tiro foi próximo, cerca de 15 centímetros, segundo a perícia, o que leva a crer que não tinha como a pessoa atirar praticamente na porta do veículo e o senhor Júnior não ter percebido pelo menos um vulto. Poderia, como eu repito, não saber descrever o cidadão que atirou, mas pelo menos o vulto ele teria que ter visto, certo? Até mesmo o clarão do fogo. Já em depoimento hoje, o Júnior alega que nem sequer ouviu o disparo. Ouviu a pancada e também disse ao delegado que interrogou ele que achava que seu pai nem tinha sido baleado, tinha sido uma pancada ou que seu pai estava engasgando, passando mal, sendo que seu pai jorrando sangue.
né? E o que me chamou a atenção também, que segundo os médicos que fizeram o primeiro atendimento na UPA, isso foi nós trabalhamos a equipe da SHPP, que está aqui conosco, trabalhando inclusive nesse exato momento, e todos os delegados e policiais militares e civis que atuaram no caso. O seu Nenzinho chegou sem sinais vitais na UPA, ele já não respirava mais, segundo o médico, ele não tinha batimentos cardíacos e as pupilas estavam dilatadas, né? O que era alguns indicativos aí até mesmo já de morte, talvez cerebral, alguma coisa nesse sentido. O ferimento, embora grave, não dava tempo. Da morada Rio Corda, a gente calcula que em 3, 5 minutos, na hora do desespero, você consegue chegar até a UPA. Dele ter perdido tanto sangue para já estar tendo parada. Nós começamos a desconfiar, então, dessa questão do intervalo entre o disparo e o atendimento médico. E caímos em campo toda a equipe hoje da SHPP, da SPCI e daqui de Barra do Corda para apurar isso. E constatamos, segundo o Júnior, ele sobe a Avenida da Morada Rio Corda, vai até o final dela, lá ele vira para contornar e o pai pede para ir ao banheiro. Então ele para 50 metros à frente. Nós localizamos uma câmera de vigilância que filma o carro passando às 7 horas e 2 minutos da manhã de ontem. Filma o carro indo até o final da avenida e virando à esquerda. Quando nesse momento ele soube da imagem que seria justamente o momento que ele teria parado para o seu pai urinar. Curiosamente, e já totalmente desfazendo a versão do Sr. Júnior, o Sr. Júnior desaparece das câmeras. Ele reaparece nesta mesma avenida e nesta mesma câmera de monitoramento às 7 horas e 13 minutos, ou seja, 11 minutos depois. Ele sai de dentro de uma quadra que dá na avenida, próximo a essa casa com esse monitoramento. E, curiosamente, ao invés dele virar sentido a rodovia, ou seja, pegar a direita e descer para a rodovia sentido UPA, ou até mesmo sentido ao advogado, que ele disse que pediu socorro, ele retorna, nesse momento, pela própria fala do Júnior, a trajetória que ele fez com os nossos policiais, já com o seu pai baleado, ele retorna para o mesmo sentido da fazenda, sentido mato, né? E cai de novo para dentro das quadras, e fica de novo desaparecido das imagens. Então, o que a gente observa é que, possivelmente, depois do disparo, ele ficou rodando com a vítima dentro do carro. Talvez a gente suspeita, a equipe de policiais suspeita, que aguardando que os sinais vitais terminassem, ou seja, já encaminharam o seu Nenzinho para atendimento médico quando ele tivesse certeza que o mesmo não estava mais com vida. O disparo aconteceu às 7h02, às 7h03, pegando as imagens e somando com a descrição do local e dos fatos que o próprio suspeito contou. Ele dá entrada na UPA local às 7h40 da manhã, 40 minutos depois. Agora eu penso, o porquê de se rodar esse tempo todo e o porquê de não ir imediatamente para a UPA. Então foram todos os fatos que foram somando, né, e trazendo aí as suspeitas para cima do Mariano Júnior. Por fim, o que chamou a atenção dos investigadores também é que, após o Nenzinho ser encaminhado a presidente Dutra, Júnior vai para a sua casa, vai tomar banho, trocar a sua roupa e manda seu carro para o Lava Jato, onde o suspeito David está preso, que foi incumbido de mandar fazer essa lavagem no veículo completo. Isto, segundo testemunhas ouvidas ontem, ele teria gasto em torno de uns 25 minutos da residência dele, tomando banho, trocando de roupa, etc. Ele ainda sobe e fica mais uns 15 minutos no posto Free Center da BR, do seu irmão, totalizando aí cerca de uns 40 minutos aproximadamente, para daí só então sair para Presidente Dutra atrás de notícias do seu pai. Qualquer pessoa que todos nós somos humanos e racionais, eu na condição com familiar baleado, em estado grave, eu não pensaria em ir para casa tomar banho, não pensaria em trocar a minha roupa, não pensaria em lavar meu carro que estava sujo de sangue, eu pensaria na vida do meu pai, na vida do meu filho, na vida do meu irmão. Essa seria a minha única e tão somente preocupação. Então todos esses elementos foram sendo tijolinhos construídos durante as investigações, passo a passo, graças ao apoio incondicional de toda a cúpula, de todo o sistema de segurança pública, Polícia Civil, Polícia Militar, né, aqui de Barra do Corda, de São Luís, através aí também do ICRIM, dos médicos legistas do IML, duas equipes do ICRIM, uma de Imperatriz, outra de São Luís, total apoio da cúpula, trazer essas equipes de aeronave para agilizar os trabalhos, né? E que foi possível ir construindo todos os elementos e desconstruindo a fala dele, que desde o início nós já não acreditávamos, principalmente porque, se fosse um crime de encomenda,
Nem o senhor Nezinho estaria aqui hoje, como infelizmente não está, e nem o Júnior estaria. Um pistoleiro não ia dar apenas um disparo, né? Nós teríamos aí provavelmente 2 vítimas com um carro acravejado de projéteis. O que ocorre, como todos vocês sabem, e já ouviram falar de diversos exemplos de pistolagem no dia a dia, infelizmente, nesse tipo de crime. Então nós temos aí essas imagens de câmeras, temos as perícias realizadas no corpo da vítima, no veículo utilizado, que foi lavado, mas que estamos encontrando alguns vestígios, e tudo corrobora, já hoje, sem sombra de dúvidas, por parte da Polícia Judiciária, da autoria, né, do senhor Júnior, bem como a motivação dada essa questão aí de centenas de cabeças de gado furtadas de seu pai. Então, doutor, quer dizer que... Esse tiro foi aonde? O tiro, ele acertou a lateral direita do pescoço, já terminando o pescoço, começando a nuca do senhor Nezinho, inclusive lesionou uma vértebra da coluna dele e transfixou atrás um pouquinho para a direita, vindo um pouquinho para a esquerda, sendo alojada na parte da face da frente do senhor Nezinho. Doutor, de que forma a polícia trabalha nesse momento com relação à captura do Mariano Júnior? Nós estamos com várias equipes em campo, estamos fazendo aí diligências, bem como algumas campanas, e aguardamos aí também o apoio da população, né, que nesse crime bárbaro que chocou a cidade aqui de Barra do Corda, possa colaborar conosco, né, através de informações, uma vez que não há mais aí sombra de dúvidas por parte da Polícia Judiciária da autoria do senhor Júnior, né, bem como não só nesse crime, como também no crime de fraude processual e no segundo crime que vai ser investigado já no outro inquérito da questão dos furtos de gado aí, outras coisas mais. Só para finalizar, e a família do mesmo? A família teve ciência, nós tivemos o cuidado aí de comunicar a família na pessoa do deputado Rigo Teles, né, que está muito transtornado, indignado com os fatos, não tem notícia do paradeiro do seu irmão, porque o último contato que ele teve foi quando o irmão levantou da missa e saiu, né? Dali o deputado Alegre continuou na missa e já saiu direto pro enterro, e só soube quando ele retornou à casa da mãe dele dessa história, e aí então nós já conversamos um pouco depois. Ele disse que está muito transtornado, muito triste, e que está à disposição da justiça, não coaduna com nenhum ato nesse sentido ilegal, independente de ser pessoa da sua família. Ele acredita na justiça e que está à disposição da justiça para o que for necessário.